Uma jovem linda, influencer, de apenas 25 anos, foi morta com 5 tiros a queima-roupa e sua assassina era a pessoa que a jovem Zarhara havia feito uma parceria para divulgar sua marca. Uma parceria de trabalho que acabou em morte. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso de Zarhara Hussein Tornos. Zarhara Hussein Tornos tinha 25 anos de idade quando o crime aconteceu. Ela era estudante de biomedicina, trabalhava como gerente de uma loja de roupas e também trabalhava como influencer. Em 2023, ela conhece a algoz desse crime, uma mulher chamada Pamela Campos. Pamela era esteticista e tinha 2 espaços onde ela realizava a aplicação de cílios postiços. E foi dessa forma, então, que as duas se conhecem. Elas vão aí fazer uma parceria que seria o quê? A Pamela iria realizar, a colocação de cílios postiços na Zarhara e a Zarhara, em troca, iria divulgar o trabalho da Pamela, e que é a troca do arroba. Isso é muito comum entre os influencers, e essa parceria foi feita e deu certo por quase um ano, mas depois a Zarhara simplesmente quis descontinuar o combinado, o acordo. Ela não quis continuar mais fazendo a divulgação e nem fazendo, os cílios com a Pamela. E gente, uma coisa muito importante para dizer sobre a Pamela, que eu esqueci de falar antes, é que ela, gente, usava uma tornozeleira eletrônica, isso porque ela havia sido presa por tráfico de drogas, então ela já não era mais ré primária. Então, em janeiro de 2024, elas desfazem a parceria, cada um segue seu caminho. A Pamela chega a mandar mensagem para Zarhara, mas ela não obteve retorno só 6 meses depois que a Zarhara respondeu. Ela respondeu para Pamela falando que ela tinha ficado chateada no último atendimento, da forma como a Pamela tratou ela, dando a entender que meio que foi por isso que ela não continuou a parceria. Então, Zarhara seguiu sua vida, fazendo outros trabalhos, outros tipos de divulgações, e a Pamela também seguiu a vida dela. A Zarhara, gente, ela morava sozinha, e segundo a família, ela foi vista pela última vez dia 26 de fevereiro de 2025, quando ela estava saindo da faculdade. Depois disso, ela não foi mais vista, gente. Como ela morava sozinha, e esse é o grande mal de morar sozinha, eu morei sozinha por muito tempo e era o meu medo, Se você desaparece, quem percebe a sua ausência, E a família percebeu, assim, que a Zarhara, ela era muito frequente nas redes sociais e ela simplesmente não postou nada, também não respondeu mensagens, estava, assim, em completo silêncio. Então, levantou uma bandeira vermelha ali para os familiares e eles decidiram ir atrás da Zarhara. Outra coisa também é que ela começou a faltar na faculdade. Então, tudo isso fez com que a família entendesse que a Zarhara havia desaparecido. Foi aí que no dia 28 de fevereiro de 2025, o corpo da Zarhara foi encontrado em Foz do Iguaçu. E quem aí eram os suspeitos do crime, Assim que encontraram o corpo, já começou-se as investigações e os principais suspeitos eram quem? A Pamela e seu namorado de 28 anos. Os dois viraram réus pelo homicídio da jovem Zarhara. Ela foi encontrada morta dentro do próprio carro em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O corpo de Zarhara foi encontrado no dia 28 de fevereiro de 2025, 2 dias após ela desaparecer ao sair da faculdade onde estudava. De acordo com a polícia militar, ela foi encontrada no banco traseiro do seu próprio carro, com as mãos e os pés amarrados e marcas de disparos de arma de fogo. E como foi aí que tudo aconteceu? O motivo, não sabemos, mas eu vou contar aí pra vocês o que aconteceu. A Pamela, ela vai de carro até a faculdade onde a Zarhara estudava. Chegando lá, ela encontra com a Zarhara saindo, da faculdade, e ela fala que ela estava ali por perto e que o carro dela deu um problema e que ela não conseguia, andar com o carro, e perguntou se a Zarhara não podia dar uma carona para ela, e a Zarhara falou que sim. Então ela deixa o carro dela no estacionamento da faculdade e sai com a Zarhara. Só que, detalhe, ela havia combinado com o namorado para o namorado ir buscar o carro dela. Então, o carro não estava quebrado coisíssima nenhuma, porque o namorado vai, busca e sai andando com o carro. Ela então sai com a Zarhara, do carro da Zarhara, E quando chega a uma certa altura do trajeto ali, ela vai, aponta uma arma para Zarhara. Não se sabe o que aconteceu, se elas discutiram, o que possa ter acontecido lá dentro. Mas o que se entendeu é que ela, com essa arma, manda a Zarhara sentar no banco de trás. E ela pede pra Zarhara
ela mesma passar aquelas fitas silver tape, não sei se era assim que chama, mas aquelas fitas cinzas que são bem fortes. Então, ela pede pra Zarhara ela mesma enrolar os pés, né, os tornozelos dela. E a parte das mãos, aí já foi a própria Pamela quem fez. Isso, gente, é dito e esclarecido porque só tinha digitais da Pamela nas fitas da mão, dos pés não. Por isso que a polícia chegou a essa ideia de que foi a própria Zarhara que imobilizou os próprios pés. Elas então vão até um certo local, uma rua mais escura, uma rua de terra. E quando chega nesse lugar, a Pamela desce, abre a porta, né, de trás do lado direito e dá 2 tiros na Zarhara. Depois ela pega, fecha essa porta, dá a volta, abre a porta do lado esquerdo e dá mais 3 tiros na Zarhara. Foram um total de 5 tiros e grande parte deles foram pegos na cabeça. Você imagina, gente, ela foi executada com 5 tiros a queima-roupa. Depois disso, ela simplesmente caminha por 100 metros e o namorado dela está esperando ela para dar uma carona de volta para casa, porque ela, afinal de contas ele estava com o carro dela e esse era o combinado, né, dele ir buscá-la naquela rua e foi o que ele fez. E assim, outra coisa muito interessante que a investigação encontrou é que próximo ao local onde foi achado o corpo tem um estande de tiros e tem fotos da Pamela nesse estande dando tiros, lá praticando tiro no estande próximo ao local aonde ela deixou o corpo da Zarhara. Então, ela sabia atirar e ela conhecia o local. Segundo a polícia, abre aspas, nós acreditamos que ela, a Pamela, possa ser a autora material do crime, inclusive efetuando 5 disparos de arma de fogo contra a vítima. Ele, o namorado da esteticista, realmente afirmou que foi buscá-la naquele local, onde a vítima foi encontrada. Então, as características físicas todas batem. Todavia, ele nega que tenha participado do crime. Fecha aspas. A polícia do Paraná chegou até a esteticista aí, gente, por meio também dos sinais da tornozeleira eletrônica. Na verdade, ela tentou um jeito de camuflar o sinal, ela também tentou forjar algo na tornozeleira dela para que pegasse menos sinal, mas mesmo assim a tornozeleira mandou os sinais para as torres, né, de telefonia próximas. Então, através disso também deu para comprovar que ela estava no local. Identificamos que, embora essa tornozeleira eletrônica estivesse com sinais de envelopamento, a tornozeleira tentava emitir alguns sinais junto às torres de telefonia, que colocam a Pamela tanto no local onde a vítima teria sido arrebatada, quanto nas imediações onde a vítima foi executada. Outros indícios aí de que poderia ser a Pamela, segundo amigos e parentes, a Zarhara vinha aí recebendo mensagens de um número desconhecido, mensagens assim ameaçadoras, e esse número era do Paraguai, e eles já meio que já sentiam que era a Pamela que estava fazendo isso. A polícia até chegou a cogitar que quem poderia ter cometido o crime fosse um ex-companheiro da Zarhara, porque ela tinha medida protetiva contra ele, mas foi investigado e ele foi totalmente descartado. A mãe da Zarhara deu uma entrevista e ela desabafou, ela contou como foi o último encontro dela com a filha. Ela disse, dei um beijo na testa dela e agora não está mais aqui. Eu não acredito ainda. Isso é um pesadelo. Ela era a nossa alegria, nossa espera no fim de semana, do meio da semana quando sobrava um tempo para ficar com ela, fazer bolo para os irmãos, mesmo cansada, relembrou Anamir Tafarel, mãe aí da Zarhara. A morte da jovem comoveu a cidade. Em postagens em diferentes redes sociais, amigos e familiares se manifestaram, falando sobre a jovem, lembrando dela pelo bom humor e carinho com que tratava todos ao seu redor. O casal está preso preventivamente desde março, quando foi considerado suspeitos de estar envolvido na morte de Zarhara. Após a finalização do inquérito, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra os dois por homicídio. A denúncia foi recebida e aceita pelo Poder Judiciário. O processo está sob sigilo. Por isso, a possível motivação do crime não foi divulgada. Além da denúncia, o Ministério Público do Paraná também pediu para que o casal continue preso preventivamente, tendo em vista a gravidade dos fatos, a necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A Pamela, ela está crente de que o namorado dela não vai ser punido por nada, porque ele tá alegando aí que não sabia do que aconteceu. Ele fala, né, que a namorada só pediu para que ele buscasse o carro na faculdade e depois a buscasse em um determinado endereço, e que ele não sabia absolutamente de nada. Então ela acredita muito que ele não vai ser
julgado, não vai ser culpado por nada. E aí, em uma conversa que os dois tiveram, que foi inclusive gravada, ela fala pra ele que ela mandou já um documento pra ele, que é pra ele assinar de união estável, porque ela quer que ele vá visitá-la na cadeia. Ou seja, a Pamela, ela está certa que ela vai ser condenada, ela já está certa de que eles sabem muito bem que foi ela que cometeu o crime, mas ela conta muito com o fato do namorado talvez não ser culpado, não ser condenado, e ela quer ter as visitas íntimas dela. Ou seja, uma pessoa que realmente não liga nem um pouquinho para sua liberdade. Não é mesmo? Gente, temos aí uma história impressionante, um caso muito triste, uma morte possivelmente por um motivo mais fútil possível e imaginável, e uma pessoa aí que não liga, não se importa nem com a sua própria liberdade. Bom, esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por vocês terem me assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.